E aí galera, beleza? Vamos falar sobre a pré-história. Quando nós falamos em pré-história, é o período compreendido entre o surgimento dos primeiros hominídeos por volta de 6 e 3 milhões de anos antes de Cristo até o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. A pré-história, ela pode ser estudada através de ossos humanos, através de restos petrificados de animais, de vegetais, através de desenhos, instrumentos e utensílios. O que importa é a evolução. Primeiro veio o Australopithecus, depois veio o Habilis, depois veio o Erectus, depois veio o Neandertal, depois veio o Sapiens sapiens. Pela última vez, primeiro o Australopithecus, depois o Habilis, depois o Erectus, depois o Neandertal, depois o Homo sapiens sapiens. O Australopithecus surgiu no continente africano, era chamado de macaco do sul, surgiu por volta de 6 e 3 milhões de anos antes de Cristo e tinha um volume encefálico de 500 centímetros cúbicos. Mais tarde, por volta de 2 milhões de anos antes de Cristo, surgiu o Homo habilis, que tinha um volume encefálico um pouco mais desenvolvido, 800 centímetros cúbicos. Mais tarde, por volta de 1 milhão de anos antes de Cristo, surgiu o Homo erectus, que tinha capacidade de se manter em pé, né, e ele provavelmente já controlava o fogo e fazia instrumentos feitos de pedra. E mais tarde veio o Homo de Neandertal, e o de Neandertal vivia em cavernas, desenvolvia pinturas rupestres e a religiosidade. E mais tarde veio o Homo sapiens sapiens ou Homo de Cro-Magnon, porque ele tinha um peito amplo, os membros eram retos e o queixo era arredondado. Beleza? É isso então. Pela última vez de verdade. Primeiro o Australopithecus, depois o Habilis, depois o Erectus, depois o Neandertal, depois o Homo sapiens sapiens. Beleza. Aí vem as características da pré-história, período paleolítico e período neolítico. Acontece que o período paleolítico é subdividido em três períodos: paleolítico inferior, paleolítico médio, paleolítico superior ou mesolítico. O paleolítico inferior vai do surgimento dos primeiros hominídeos, no caso Australopithecus, Habilis, Erectus, até o controle do fogo. E nesse período também, além de que vai do surgimento dos primeiros hominídeos até o controle do fogo, além disso, houve desenvolvimento de várias ferramentas, de vários utensílios, de várias armas, e aí veio mais tarde o Paleolítico Médio. O Paleolítico Médio vai do controle do fogo até a extinção do Homo de Neandertal. E nesse período, Paleolítico Médio, houve um intenso desenvolvimento do fogo, seja para defesa contra alguma coisa que viesse atacar, seja para iluminar os ambientes escuros, seja para cozinhar os alimentos, seja para aquecer contra o frio. E aí, veio mais tarde o Paleolítico Superior ou Mesolítico, que é um período considerado de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. E duas coisas marcantes do Paleolítico Superior seria a consolidação do Homo sapiens, e além disso, a domesticação de animais. Se eu tivesse que resumir o Paleolítico, eu resumiria em duas palavras, num binômio. O primeiro seria a economia coletora, porque o homem coletava, caçava, pescava, e nomadismo, porque ele não era sedentário, ao contrário, ele ficava perambulando, ele era nômade, ficava andando por aí em busca de alimentos. Então seria a economia coletora e o nomadismo. Depois, mais tarde, acontece a famosa Revolução Agrícola Neolítica, que dá início a outro período, que é o Neolítico, em que os hominídeos passam a se estabelecer nas proximidades de rios, Nilo, Tigre, Eufrates, nas regiões do Crescente Fértil, e ali eles começam a desenvolver uma economia produtora. Outrora era coletora, eles retiravam da natureza, agora eles passam a produzir. Então não é mais coletora, agora é produtora. Agora não é mais nomadismo, agora é sedentarismo, porque eles estão se sedentarizando em determinadas regiões, no caso nas proximidades dos rios. Beleza? Tá. E aí vem mais tarde a Idade dos Metais, com o desenvolvimento da metalurgia, comércio, surgimento da propriedade, desigualdade, surgimento de Estado, de leis orais, certo? E aí vem o conceito de Estado. O que é Estado? Estado é quando eu tenho território definido, poder reconhecido e, além disso, eu tenho a linguagem, identidade cultural e, além disso, monopólio do uso da força. Obrigado.